Olá! Hoje nós vamos conversar com Tadeu Veiga. Tadeu Veiga é geólogo e mestre em Geologia Econômica e Prospecção pela UNB. Tadeu é nascido em São Paulo, mas é um serratense convertido desde 1972, quando fixou moradia em Brasília. É atuante em exploração mineral e conservação ambiental com foco no nosso Cerrado. É diretor técnico da GEOS e professor voluntário da UNB. A experiência profissional é consolidada em 50 publicações, boa parte dedicada à geologia, aos recursos minerais e à conservação ambiental do nosso Brasil Central. Com vocês, Tadeu Veiga, para nos falar um pouquinho sobre a Serra de Jaraguá. Obrigado. Tadeu Veiga, geólogo, formado em Brasília. Eu sou paulistano, mas vim para o Centro-Oeste em 1972 e virei serratense de coração. E tenho trabalhado muito no Brasil Central, no Brasil todo, um pouquinho no exterior também, com exploração mineral. Mas trabalho também bastante e gosto muito de projetos de conservação ambiental, principalmente em unidades de conservação. É muito bom poder falar sobre a Serra de Jaraguá, que é um marco muito importante da geodiversidade da região central de Goiás. Ela é sustentada por quartzitos. Quartzito é a famosa pedra de Pirenópolis, por exemplo. É uma rocha dura, muito resistente à erosão, então sustenta as elevações da serra. Esse quartzito está associado com xistos. Os quartzitos eram derivados de areia do fundo do mar e os xistos derivados de argilas, do barro. Essas rochas aparecem intercaladas, sofreram pressão, sofreram transformações minerais e se tornaram muito resistentes à erosão. Então, por isso, sustentam as serras. Elas são referidas ao grupo Araxá, que tem idade geológica em torno de 800 milhões de anos. Essa é a idade da Serra de Jaraguá, essa vez? Não, a idade das rochas. Das rochas. A serra é mais nova. Porque essas rochas estavam no fundo do mar e depois sofreram deformação, elas foram expostas na superfície e pela ação diferencial da erosão, elas resistem e se tornam uma elevação proeminente. Nesse ponto, elas são muito parecidas com a Serra dos Pirineus e também com a Serra Dourada. Então, é o alinhamento das três serras, a Serra de Jaraguá no meio, a Serra dos Pirineus a leste e a Serra Dourada a oeste. Então formam elevações muito nítidas na paisagem e elas serviram de referência tanto para os primeiros ocupantes quanto para os colonizadores que chegaram aqui e encontraram ouro. E essas descobertas impulsionaram a colonização do território. Então isso é importante tanto em Pirenópolis quanto em Jaraguá, quanto na antiga Vila Boa, cidade de Goiás. As cotas da serra são superiores a 1.100 metros, o que é considerável na região, porque elas são muito proeminentes na paisagem. Elas formam nascentes de rios importantes. Todas essas serras têm nascentes, porque elas são altas e as águas se irradiam delas. Os terrenos são acidentados e os solos são pedregosos ou arenosos. Então são impróprios ao uso agrícola, impróprios à ocupação agrícola, em benefício da conservação do cerrado. E isso é mais ou menos nítido hoje, que elas estão cercadas de pastos e de plantações, mas estão como áreas preservadas. Sim, esse relevo tem em torno de 60 milhões de anos, alguma coisa assim, o relevo. As rochas são muito mais antigas, têm 800 milhões de anos. O relevo é a idade do bioma cerrado, começou a evoluir a partir de 65 milhões de anos, alguma coisa dessa ordem. Porque até 100 milhões de anos atrás, a América do Sul e a África eram unidos. Isso no tempo dos dinossauros ainda. Só com a separação dos continentes é que começou a evoluir essa rede de drenagem que a gente conhece e esse relevo. Então é isso. É interessante que essas áreas foram visitadas em 1819, foram visitadas por Saint-Hilaire, o botânico francês que fez descrições muito importantes aí do sertão de Goiás.
há 2 séculos atrás. Ele visitou essa região, ele começou a viagem dele em Goiás, entrou em Lusiânia, depois Corumbá, Pirenópolis, Jaraguá, foi até Goiás Velho. E depois desceu para São Paulo, passando por Caldas Novas. Então esse foi o percurso dele em Goiás. Bom, felizmente a Serra de Jaraguá hoje é protegida por um parque estadual. A maneira da Serra dos Pirineus e da Serra Dourada, onde também existem parques estaduais. É o reconhecimento da sua importância ambiental, e histórica e hoje também turística. Viagem à província de Goiás. Entre o Rio das Almas e o córrego Jaraguá, ou seja, num percurso de 2,5 léguas, encontram-se ainda a intervalos algumas árvores mirradas. O restante é composto de extensas matas. Não obstante, encontrei ali várias árvores de grande beleza. Atravessei no correr do dia vários córregos orlados por uma estreita fileira de árvores. Nesses lugares, o frescor era delicioso, mas nos outros trechos do percurso, o calor se fazia sentir intoleravelmente. Depois de ter atravessado o córrego de Jaraguá, cheguei ao arraial do mesmo nome. O arraial, situado numa vasta planície coberta de matas, é cercado de montanhas mais ou menos altas, sendo que as mais próximas se erguem quase a pique acima dele, produzindo um belo efeito na paisagem. Auguste de Saint-Hilaire, Jaraguá, 1819. Durante o tempo que passei em Jaraguá, o capelão insistiu para que eu fizesse as refeições em sua casa e me cumulou de atenções e gentilezas.
Eu já tinha ouvido falar dele no Rio de Janeiro, onde era conhecido por seu pendor pela matemática. Fizera seus estudos nessa cidade e, além de sua ciência favorita, aprendera um pouco de grego e de filosofia. Sabia também francês e tinha em sua biblioteca alguns livros de nossos autores. O capelão de Jaraguá era mulato. Já elogiei a sua cortesia, mas nela havia uns laivos de humildade cuja origem é a situação de inferioridade em que são mantidas as pessoas mestiças na sociedade brasileira e que elas nunca esquecem quando se acham no meio de brancos. Essa inferioridade não existe realmente, se se comparar à inteligência de uns e de outros. Poderíamos mesmo afirmar que os mulatos têm mais vivacidade de espírito e mais facilidade para aprender as coisas que as pessoas da raça caucásica pura. Saint-Hilaire e a Serra de Jaraguá. Aproveitei minha estada em Jaraguá para ir colher plantas numa montanha talhada quase a pique, muito próxima do arraial e que tem o nome de Serra de Jaraguá. É pouco elevada e encimada por um planalto estreito e comprido, de solo pedregoso, mas bastante regular. A vegetação ali é quase a mesma que se encontra nos campos. Não obstante, vi vários pés de uma espécie de caju que não me lembrava ter visto antes. Seu fruto tem um sabor agradável e se torna maduro na época das chuvas, atraindo para a serra dezenas de pessoas pobres, que ali se encontram também uma grande quantidade de bacuparês. Uma sapotácea de fruto igualmente comestível. Antes de deixar Jaraguá, fui assistir à missa na matriz, que achei bonita e ornamentada com bom gosto. De acordo com o costume, as mulheres ficavam agrupadas na nave, envoltas em suas grossas capas de lã e a cabeça coberta com uma mantilha. Observei que, depois de acomodadas em seus lugares, muitas delas tiravam os sapatos e ficavam de pés no chão. Provavelmente se desembaraçavam deles porque estavam habituadas a andar descalças no interior de suas casas.